Boa tarde, começa agora o Gazeta Entrevista, a primeira edição desta semana. E uma semana tensa, né? Como todos nós que acompanhamos o noticiário regional, a situação não está nada boa, principalmente no que se refere à segurança pública. Ontem à noite, Rio Branco ficou assustada com o que as redes sociais estavam disseminando, os áudios supostamente áudios ligados a facções, colocando aí uma espécie de toque de recolher, um toque de recolher que foi negado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Teve fuga de 26 presos, já foram recapturados 7 desses 26. E o fato é que o sistema prisional do Acre, de certa forma, reflete todo o grau de instabilidade, de insegurança, de falta de controle, de ausências de políticas do Estado que sejam eficazes. No que se refere a essa situação do toque de recolher, ontem, que foi negado pelo poder público, tem uma situação que nos chama a atenção. Qual é essa situação? Ora, uma forma de mostrar para as facções criminosas de que o povo não tem medo é ir para a rua. É ir para a rua, é ocupar os espaços públicos, estar nos instrumentos públicos, nas praças. Agora me diga aí, quem de nós, nas periferias da cidade de Rio Branco, tem condições de reverter essa ordem? Quem de nós tem condições de dizer não a esse cenário com as forças de Estado da maneira como estão, não é? Então é algo que a gente precisa refletir sobre. E nós trouxemos aqui, eu quero dizer que aqui estão presentes a pesquisadora da Universidade Federal do Acre, professora Marisol Brant. Muito obrigado, professora, pela senhora ter aceitado o nosso convite. A professora Marisol nunca se nega a participar dos programas Gazeta Entrevista, sempre está disponível, porque ela é uma pesquisadora especialista nessa questão dos sistemas prisionais. E já veio aqui conosco, debateu o assunto, mas sempre está aqui, sempre que é solicitada, a professora sempre está. E Beto Calisto, presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Obrigado, Beto, pela sua presença aqui também. Obrigado, Dan. Professora, bom, mais uma vez o sistema prisional do Acre é tema. Lhe surpreendeu essa fuga de ontem? De ontem não, de antes de ontem, é isso, Beto? Isso. De antes de ontem? Foi na madrugada de segunda-feira, né, às 3 horas da manhã. 26 presos fugiram. E há aí uma desconfiança de que tenha havido um sincronismo entre a fuga do presídio de Rio Branco, no Acre, com o que aconteceu com a fuga também no Paraguai, que são ligadas às mesmas facções. E aí? Lhe surpreendeu? Então, boa tarde. Então, eu agradeço mais uma vez o seu convite, o convite da TV Gazeta. Surpreende porque nós esperamos, né, que o Estado cumpra o papel dele, que é a tutela do preso, né, que assegura para a sociedade uma segurança, né? Então, quando a gente vê um episódio como este acontecer, seja aqui no estado do Acre, seja em São Paulo, Rio ou outro estado, nós nos sentimos surpresos, sim, né? Ainda que isso já tenha ocorrido em outros momentos, mas isso também revela à sociedade a fragilidade, por vezes, do nosso sistema de justiça, quando se fala aí da questão prisional e dos dilemas, coloca também, dar mais visibilidade à questão dos próprios dilemas que existem no interior de uma unidade prisional. Então, nesse sentido, nos coloca, pesquisadores e profissionais da área de segurança pública, a responsabilidade de pensar e de ações estratégicas para que não ocorra fatos como este, com a fuga dos 26 presos aqui na capital. Agora, Beto, diante dessa
desse quadro que nós temos, os policiais penais têm alguma resposta a dar? Que vocês eram agentes penitenciários, conseguiram subir a escadinha, agora vocês fazem parte das polícias penais. O último plantão dos policiais militares que faziam a vigilância e a segurança do sistema ali do Complexo Francisco de Oliveira Conde aconteceu justamente na noite da fuga. O que se pode raciocinar em relação a isso? Você acha que a situação vai piorar? Bem, então, primeiramente, boa tarde, né? Agradecer o convite que foi feito a nós, que estamos hoje representando os guerreiros que são policiais penais. Essa situação tem sido uma situação muito falada e muito repercutida hoje dentro do meio social, até por conta da fragilidade, como a professora mencionou muito bem, de todos os presídios do Estado, não somente do Francisco de Oliveira Conde, né? Hoje os policiais penais, eles realmente se doam, né? A gente pode deixar muito bem claro isso, se doam pelo serviço até por conta do alto desgaste de trabalho que existe hoje dentro das carceragens. É a falta de contingente de trabalho que hoje isso é uma das pautas mais inadiáveis da categoria. Qual é o número que você tem, Beto, em relação a isso? São aproximadamente 8 mil presos, é isso? Isso. Nós deveríamos ter hoje, pelo menos ali naquela parte do Chapão, onde se menciona, nós deveríamos ter em torno de mais de 30 agentes, que seria um padrão real, até para fazer uma segurança muito bem ostensiva. Porém, nós tínhamos um número muito abaixo desses profissionais. E vale até ressaltar também... Qual o número? também... 5? Não, nós tínhamos em torno, acho que menos de 15 agentes, né, para fazer uma segurança em um período que se faz necessário realmente cada um ter o zelo e a segurança. Mas vale até ressaltar que nesse dia, a muralha que deveria ser um objeto de zelo e de segurança por parte dos policiais militares que deveriam estar lá, infelizmente eles não estavam, né? Não sabemos o motivo pelo qual os policiais militares não se encontravam naquele momento fazendo a segurança até daquele perímetro ao qual eles se encontram no dia a dia fazendo todo o serviço. Quer dizer que, porque os policiais militares, eles ficam em guaritas, localizadas em áreas estratégicas. Isso. O que você está dizendo é que nessa noite os policiais militares não estavam na guarita. Eles não se encontravam naquele momento fazendo toda a segurança das muralhas, até porque boa parte dos apenados que fugiram, eles não foram confrontar os policiais penais que se encontravam em outros postos fazendo a segurança do perímetro da parte da chapa. Foram para a região que se encontrava descoberta, desassistida. Então, infelizmente, não tínhamos o apoio da Polícia Militar naquele momento, né? A Polícia Militar, até o momento, nós desconhecemos qualquer situação relacionada a essa falta desse contingente no dia, tendo em vista que já havia sido oficiado que os policiais militares se encerrariam o serviço deles no dia 20, porém, neste dia, estava desassistido e, infelizmente, culminou com essa fuga de 26 detentos. Agora, Beto, o governo fala que vai manter o cronograma de retirada dos policiais militares do sistema prisional do Acre. O que vocês, enquanto sindicato, têm a falar a respeito disso? É uma posição do governo prudente diante dessa cena? Olha, nós visualizamos como sendo uma posição desnecessária para o momento, né? Com a constitucionalização da carreira do policial penal, a própria PEC deixava bem claro que a segurança, tanto intra e extramuro, deveria ser trabalhada pelos policiais penais. Só que a própria regulamentação da PEC foi feita aqui na Assembleia Legislativa, ela deixa muito bem claro o período de 6 meses para o Estado também se adaptar. Então, eu acho que foi uma medida desnecessária. Isso deveria ter sido conversado de uma forma mais contundente com a categoria, com as entidades representativas, tanto com o Sindapem como com a ASPEM. Infelizmente, não houve este diálogo. O que seria o adequado, então? Seria uma retirada dos policiais militares, digamos, escalonada, progressiva, com a realização de concurso público para policial penal. É isso que vocês defendem? Hoje a pauta que é mais abordada pela categoria é a questão de concurso público para policial penal. Até por conta dessa grande evasão de policiais penais que nós já tivemos dentro do sistema, nós tivemos mais de 600 policiais penais que migraram para outras instituições, aí por meio de concursos. Então nós necessitamos de caráter emergencial, de um suprimento de servidores que venha a cobrir essas vacâncias que hoje se encontram na instituição. E essa medida tem que ser para agora, porque hoje está realmente uma situação de grande caos, de colapso dentro do sistema penitenciário. Os guerreiros que são os policiais penais estão no dia a dia, neste momento lá na FOC, fazendo todo o contingente de trabalho, fazendo a segurança devida, porém se faz necessário nós termos mais guerreiros para suprir essas vagas. A pessoa que dirige o Instituto de Administração Penitenciária posso dizer agora, um policial penal, né? Antes ele era um agente... Correto. Um agente penitenciário, agora ele é um policial penal. Você avalia
que a postura dele é de incompreensão em relação a isso que você está colocando? Por que ele não deveria atuar para batalhar pelo um concurso, melhorar a segurança, inclusive, de vocês enquanto policiais penais? Isso, as políticas que estão sendo adotadas até pelo IAPEN, o próprio sindicato constantemente tem confrontado algumas medidas que estão sendo implementadas, tanto a extinção de gerências especializadas, que existiam até pouco tempo, fazendo as escoltas dos próprios detentos, e infelizmente a instituição tomou essa medida, segundo ele, uma medida necessária para reforçar o contingente do Francisco de Oliveira Conde. Porém, nós acabamos deixando bem claro que não pode cobrir a cabeça e descobrir os pés. Achamos que o Estado tem que ver uma forma para poder até colocar efetivo suficiente para estes pontos, né, de grande sensibilidade do presídio Francisco de Oliveira Conde, para que a gente possa ter esse reforço necessário. A postura do gestor é adequada, essa, minha dúvida? Infelizmente, para o momento, ela não é adequada. Isso só cria este caos, né, este colapso. Espero que ele consiga resolver essas situações, esses entraves que estão acontecendo, e que o Estado consiga se posicionar, estabelecendo a ordem e a harmonia também dentro do presídio. Professor, eu tenho aqui em minhas mãos um relatório. Esse relatório da Vara de Execuções Penais tirou uma fotografia do sistema em dezembro de 2019. É um dado mais recente. E aqui, a então juíza da Vara de Execuções Penais, Luana Campos, porque agora ela está no júri, coloca aqui detalhes a respeito da situação dos presos. E não há, se eu fosse falar aqui tudo o que ela vem detalhando, não teríamos tempo suficiente, mas eu vou sintetizar, vou ler a síntese que ela colocou aqui em caixa alta. Enfim, a situação das unidades prisionais permanece a mesma, agravando-se pelo excesso de presos que ingressam diariamente, bem como pelas inúmeras violações de direitos legais praticadas diariamente pela direção do presídio. Eu vou repetir. Agravado, né? Pelas inúmeras violações de direitos legais praticadas diariamente pela direção do presídio. Aqui a Justiça está dizendo que a gestão pública viola um direito que é do preso, que ele teve todos os direitos garantidos, exceto a liberdade. Bom, diante desse quadro, eu lhe pergunto, a sociedade, aí não é uma exclusividade do Acre, na verdade o Brasil, mas por que, na sua opinião, que a senhora é um especialista na área, por que a sociedade não compreende isso, de que o preso só teve limitada a sua liberdade, que todos os outros direitos lhe são garantidos constitucionalmente? O que nos falta como sociedade para entender isso? Eu penso que falta um pouco de compreensão sobre a realidade dramática que é o Brasil em termos da própria situação da violência urbana, né? O sistema de segurança pública, a gente deve pensar o sistema de segurança pública, ele é uma área estratégica dentro das políticas públicas de um Estado. No entanto, antes de chegar, né, no sistema prisional, quais são as outras seguranças que não são garantidas? Aí eu falo da segurança familiar, da segurança alimentar, da segurança educacional, da segurança, por exemplo, em termos de oportunidade de mercado de trabalho para os jovens, né? A gente deve ver a nossa realidade com relação à violência, perceber que nossa realidade é muito dramática. No Brasil, as mortes de jovens supera países em confronto de guerra, né? Nós podemos falar isso e afirmar isso com muita propriedade. O Brasil mata muito seus jovens. Os jovens morrem no Brasil vítimas da violência e algozes da violência. Então, quando a sociedade volta os olhos para o sistema prisional, aí vem aquele sentimento forte de vingança. É como se quem está preso não perdeu, obviamente foi isso que você falou, ele perdeu o direito à liberdade, mas ele não perdeu o direito ao cumprimento de uma pena de maneira digna. A dignidade humana não pode ser perdida porque a pessoa foi encarcerada.
né? Então, são dois pontos, Itan, que devem ser observados. Um, diz respeito à vida, à vida antes da prisão e depois a outra vida na prisão. As várias ausências do poder público no que se refere à política educacional, de saúde, infraestrutura, todas essas ausências precisam ser observadas antes da gente ver o preso que está lá dentro, né? Quem está preso hoje? Né, Beto? Quem está preso? Vamos ver o perfil da população presa. Professora, eu vou pedir sua licença, que nosso tempo já acabou, mas